terapeuta SNT. Eu quero te lançar um desafio hoje. Não sei se você já ouviu falar daquela parábola dos 5 talentos, onde um senhor vai viajar para o exterior, representando aí Jesus Cristo que ressuscitou e vai para os céus, e ele deixa então talentos para os seus servos. Então, para um ele deixa 5 talentos, para outro ele deixa 2, para outros ele deixa um só. E esse senhor é considerado como um senhor exigente, que colhe onde não plantou, que exige o que não ensinou, e se vai e deixa, então, os seus servos com esses talentos. E ele volta, então, depois de um tempo, e os servos não sabiam que horas esse senhor iria chegar. O que recebeu 5, então, imediatamente saiu e produziu 5 talentos. O que recebeu 2, rapidamente saiu, produziu 2 talentos, e o que ganhou um só teve medo e enterrou o seu talento. Quando o senhor voltou, ele chamou o que deu 5, ele apresentou os outros 5, servo muito bom, parabéns. O que deu 2, trouxe outros 2, servo bom, parabéns. E o que trouxe 1, entregou-lhe, sabendo que você era exigente, guardei o seu talento, e eis o que você deixou comigo. E ele disse, você poderia ter posto num banco. E mandou ele embora, dispensou esse servo. E que desafio eu quero lançar para você? Você fez o curso de terapia SNT. Eu sei que alguns saem do curso da terapia SNT com 5 talentos, outros saem com 2 e outros saem com 1 só. O que é isso? Tem aqueles que se arriscam mais, vão lá e faz, enfia a cara, que eu até levo uns sustos de vez em quando, né? Mas eu sempre estimulo, por quê? Porque são nos erros que a gente aprende. E tem outros que são tão medrosos como esse que tinha 1 talento só. E por conta dos seus medos não arrisca, não avança, não se dedica, vai buscar outras coisas mais fáceis porque acha a terapia SNT um pouco difícil. Eu também penso que a terapia SNT não é algo assim muito fácil. A terapia SNT é algo muito simples. É simples demais. Mas por ser simples, não significa que é fácil. Então, a simplicidade da terapia SNT está em que você tem instrumentos para que o outro se libere dos seus traumas, das suas dores, dos seus sofrimentos. Não somos nós, terapeutas, que somos o responsável pelo resultado. Nós somos responsáveis por apresentar uma boa técnica. E se você tem medo como esse, que tinha 1 só talento, você não vai colocar em prática, porque você tem medo de causar algum dano, você tem medo de causar algum problema, ainda que ficou bem claro no curso inteiro que se você aplicar a terapia do jeito que eu te ensinei, não há riscos de que ela ocasione algum problema em alguém. Por quê? Porque ela é simples, ela trabalha com a pessoa e de acordo com a liberdade que a pessoa dá para que aquela técnica faça o que tem que ser feito. E por que muitas vezes nós temos medo? Porque nós queremos fazer por nós mesmos. Nós queremos dar os resultados. E na terapia SNT tem o seu esforço, tem o esforço do seu cliente e tem os talentos que Deus dá, tá? Então, você, de acordo com aquilo que você aprendeu, você vai se dedicar e você vai apresentar isso às pessoas. Se as pessoas abrirem os seus corações e elas quiserem mudar a sua vida, sair desse status quo de
de estar acostumado com a enfermidade, ela pode sim mudar. E o que ela precisa fazer para mudar? Ela precisa perdoar, ela precisa se reconciliar e ela precisa desenvolver uma espiritualidade. Ela precisa se reconciliar de alguma forma com Deus. Se essas coisas não acontecem, fica muito difícil que alguém se livre das suas mágoas, dos seus ressentimentos, das suas dores, das desavenças da vida. Então, eu quero falar para você que pensa que tem um talento só, né? Que você, de repente, fez só a terapia SNT, acha ela muito pouco, acha o barômetro muito difícil, não consegue fazer as testagens, quer dizer, um monte de desculpas que a gente acha para não enfrentar esse medo, não enfrentar o rigor que é oferecer um bom serviço, oferecer uma boa técnica para as pessoas. Então eu quero te dizer uma coisa, você tem o ATE, você tem um release com aquelas 3 perguntinhas, você poderia aceitar isso, você poderia soltar isso, quando? Com o ATE e essas 3 perguntas, você pode salvar vidas, então não deixe isso enterrado. Isso pode ser cobrado de você. E quando que eu posso usar o ATE? Você pode usar quando uma pessoa estiver com dor, quando ela estiver triste, quando ela estiver em choque, quando ela tiver algum problema grave, você pode atender essas pessoas. Eu lembro que uma vez eu estava em São Paulo e um cara tirou-se do 4º andar, acho que foi. E lá junto com ele tinha um residente de medicina e ele já tinha dado todos os primeiros socorros. Aí eu cheguei lá perto dele e falei, eu posso pôr a mão na sua testa? Aí no que eu falei, eu posso pôr a mão na sua testa, o médico falou assim, não toca nele, eu já fiz tudo que tinha que ser feito. Eu falei assim, então, eu sei que você já fez tudo que você tinha que ter feito, então agora eu vou fazer o que eu posso fazer e eu não vou mexer nele, eu só vou colocar a minha mão na testa dele, nada além disso. E coloquei a mão na testa porque ele deu autorização e eu comecei a fazer essas 3 perguntas. Você poderia se permitir sentir isso? Você poderia soltar isso? Quando? Olha para tudo isso que você viveu, que você fez, dá boas-vindas a tudo isso. Você poderia soltar, você poderia deixar isso sair. E fui falando com ele, fui convidando ele a soltar. Os sinais vitais dele naquele momento já estava bem fraquinho. Quando eu comecei a fazer esse release, ele foi recobrando tônus, ele foi recobrando energia, tanto que o médico que estava do lado, parece que ele ficou muito bravo em ver o resultado positivo daquela simples mão na testa. Tá? Se eu tivesse tido medo naquele momento, essa pessoa poderia ter complicado muito mais, mas naquele momento, fazendo o release, com a mão na testa, pedindo para ele soltar tudo aquilo que levou, fez com que essa pessoa pode ter, sei lá o que, mudado na vida dele, que os sinais vitais começaram a voltar. A mesma coisa aconteceu um dia numa missa de Natal, quando uma senhorinha teve um AVC. Estava lá do lado dela a neta que estava fazendo o 4º ano de medicina e ela viu a sua avó perdendo os sinais vitais. E eu saí de onde estava, coloquei a mãozinha na testa da avó, pedi licença para ela e ela autorizou, coloquei a mão na testa e comecei a fazer as perguntas e até que a ambulância chegou, essa senhora tinha coberto todos os sinais vitais. Gente, uma coisa simples, uma mão na testa e 3 perguntas, deu a oportunidade de 2 pessoas voltarem à vida. Não entrarem na asfixia emocional do medo, da culpa e sei lá quantas coisas mais podem aparecer na mente de uma pessoa. E quem já passou assim por um estado de quase morte, eu já passei isso algumas vezes. Eu acho que Deus quer eu um pouquinho mais aqui, porque não foi uma vez só, foi várias vezes. Você tem aquele milésimo de segundos que a sua vida inteira passa na sua mente.
Então, eu tenho certeza que naquele momento, que a vida inteira dessas pessoas estavam passando na mente dela, e eu estava dizendo, você poderia aceitar isso, você poderia soltar isso, você poderia deixar isso sair, muitos traumas, muitas dores, muitos sofrimentos foram se esvaindo naquele momento. Eu já tive outros casos do ATE e o release ajudarem com coisas gravíssimas, como um cérebro rachado cheio de poeira. É o caso de uma pessoa que sofreu um acidente, cortou a cabeça e caiu no meio de uma mata e ficou muitas horas exposto ao pó, à poeira, até que alguém o encontrasse e o socorresse. Essa pessoa foi meu primo. E aí a minha mãe foi visitá-lo na UTI e perguntou para o médico qual era o prognóstico. E o médico disse assim, se ele acordar, ele vai vegetar. E a minha mãe olhou aquilo e falou, tudo bem. Ela entrou na UTI, colocou a mão na testa e fez o release nesse meu primo. Resultado, se recuperou em tempo recorde, está vivinho da Silva e sem nenhuma sequela. O mesmo aconteceu com a minha ajudante, que teve um AVC, e em menos de 15 minutos, com ATE e release, ela recuperou todos os movimentos do braço. Então, meus amigos terapeutas, ATE e release pode ser um único talento, mas é um talento que pode salvar vidas. E você não pode deixar isso enterrado. Então, eu te desafio a ensinar essas técnicas, a ensinar as pessoas a usarem a técnica, a aplicar essas técnicas na família. Nesse momento de pandemia, nós temos muitas crianças sofrendo de dores nas pernas, de dores no estômago, de dores nos braços, de dores de cabeça. Tudo isso tem a ver com os sintomas provocados pela exclusão, pelo fato de estarem presos dentro de casa. Se os pais aprenderem a fazer ATE e aplicar só o ATE, gente, nessas crianças, essas crianças vão parar de sofrer esse estresse emocional que elas estão vivendo por causa do confinamento e vão recobrar a saúde psíquica. Então, nós não podemos deixar de oferecer as técnicas que nós temos disponíveis para as pessoas. Vocês podem, inclusive, falar para as pessoas, entrarem no YouTube, buscarem ATE, Sandra Martinhago, e eles vão ter lá a explicação do para que serve o ATE e vão poder utilizar essa técnica em casa, na família, com as crianças, com o seu próprio estresse. Quantas pessoas que poderiam não se suicidar se soubessem usar simplesmente isso aqui. Você tem esse talento. Não deixem isso enterrado. Pode ser que muita gente sobreviva por causa disso. Pode ser que muita gente volte à vida por causa dessa técnica simples. Simples. Se a gente dissesse que tinha que fazer sacrifício, que tinha que subir não sei aonde, que tinha que fazer não sei o quê, talvez as pessoas até se motivassem a utilizar. Não, mas é uma técnica simples. E tem aqueles que têm 2 talentos, né? Que tem o ATE, que tem a programação neurolinguística, e tem aqueles que têm 5 talentos, que tem o coaching, a programação neurolinguística, a terapia, o sucesso financeiro, o TSA. Então, gente, vamos oferecer o nosso trabalho. Vamos terminar a formação, vamos fazer o que tiver que fazer. E se você ainda está inseguro, comece com o ATE. Comece fazendo ATE, comece a fazer o release e você vai ver que aquilo que você pensa que é difícil na terapia SNT é muito fácil. E eu quero também, para esses que estão com medo e que estão enterrando os seus talentos, que comecem a usar o ATE, que comecem a usar o release. E para aqueles que têm 2 talentos e aqueles que têm 5 talentos, eu quero te convidar
a contar aqui no nosso grupo de terapia os seus medos, as suas inseguranças, como foi para você se arriscar, como foi para você negociar, como foi para você dar os seus primeiros passos, porque tem muita gente que acha que é só ele que tem medo, que é só ele que tem dificuldade. Então vamos lá, conta aí sua história para que todos nós, ao menos, espalhemos a técnica do ATE e a técnica do release para todos. E em janeiro nós teremos um curso para ensinar ATE e release a todos. Então aguardem em janeiro, provavelmente esse curso vai ser oferecido lá para Angola, vai ser um curso online para Angola, estamos organizando isso ainda, então pode ser que algo aconteça, se Deus permitir, sai em janeiro esse curso de ATE e release, e nós queremos que esse curso virilize e que todos possam ter acesso a essas técnicas e diminuírem os seus sofrimentos emocionais e psíquicos. Gente, um grande abraço, tudo de bom para vocês. Nefesh, você melhor.